Alô pessoal, daremos início à nossa aula de regra de 3, uma das ferramentas mais importantes da matemática, né? E para nossas relações de ensino, na área da saúde, tem muito a ver a regra de 3. Vocês já devem ter feito ela, a regra de 3, né, no seu cotidiano, né? Você vai ao supermercado, por exemplo, comprar papel higiênico, um dos exemplos. Tem um pacote com 12 rolos que custa X, custa um valor. E tem um pacote com 4 rolos que custa o outro valor. Supondo que os rolos sejam da mesma metragem, sendo os proporcionais, vocês podem fazer uma regra de 3 para saber quanto custa cada rolo dentro do pacote. Alguns supermercados já abordam isso, colocam o preço embaixo ali de o rolo do valor unitário. Então, vocês já devem fazer isso sem até pensar e até algum momento da vida vocês já devem ter visto isso no ensino médio, né? Essa regra de 3, simples pelo menos. E se for fazer um concurso, né, pessoal, o concurso é figurinha carimbada, assim, né, esse processo. Então, deixa um pequeno sumário, né? Você sempre tem um sumário que eu sempre coloco para poder se situar o que a gente vai falar. Vou falar uma pequena introdução, né, só para a gente situar o que é, uma parte teórica, ver o que é a regra de 3. Falaremos sobre algumas aplicações, especificamente na área da saúde, que é o campo de vocês, né? Abordarei um tipo, né, de regra de 3, embora eu fale nos outros tipos, ficaremos apenas com a regra de 3 diretamente proporcional. E faremos alguns exercícios da apostila, alguns eu acho que é todos, né? Mas aí eu vou usar alguns exercícios como exemplo, tá? Tranquilo. Nessa pequena introdução, eu vou dizer para vocês assim, ó, que a regra de 3 ela é uma ferramenta de resolução de situações problema. Teremos um problema para resolver e este problema deverá ter grandezas proporcionais. Como eu dei o exemplo do papel higiênico ali atrás, né? Os rolos têm que ser de 30 metros. Né? Eu não posso comparar um pacote de rolo de 30 com um pacote de rolo de 40 ou de 60. Não são proporcionais. Então tem que ser proporcionais. Nessa situação, teremos duas grandezas com dois valores cada. Né? No exemplo do papel higiênico era o preço e o número de rolos. Né? Então, nessa situação, teremos quatro valores, né? São duas grandezas com dois valores cada, quatro valores, três conhecidos e um desconhecido. E a gente vai fazer toda a matemática para poder conhecer esse valor. Mas a sacada, a grande, digamos, a chave do problema é extrair os dados corretamente e interpretar. Porque vejamos, antes da matemática vem a nossa língua portuguesa, a nossa capacidade de ler o exercício e interpretá-lo. Né? Depois de você montar uma interpretação, a matemática vem e completa o serviço. Então, vamos focar nisso. Interpretar, extrair os dados, montar um quadrinho que eu vou mostrar para vocês depois, para assim entrar com a matemática e resolver. Tá, pessoal? Sem mistério, vamos passo a passo. Tá? Eu vou depois falar para vocês ali que eu, como digo, cada aluno, né, numa turma é um universo. Né? Eu não tenho como saber como foi a tua formação de matemática no ensino médio, no EJA, seja onde tu concluiu o teu ensino médio. Então eu parto do pressuposto da tábula rasa, né? Vou desde do beabá no começo, para alguns vai parecer um pouco enfadonho, né? Mas para outros será enriquecedor, porque eu preciso que todo mundo chegue ao final, pelo menos com um pouco de entendimento igualitário das coisas. Tá? Aplicações. Pessoal, na área de vocês é um campo vasto para aplicações de regra de 3. Né? Se você vai fazer os famosos gotejamentos de um medicamento, de um soro, né? Também existe a relação gotas por hora, por minuto, como vocês acharem melhor ali, mas existe uma relação de volume por tempo. Né?
Então, e nesse volume contém um certo medicamento, uma certa infusão que também precisa ser relacionada com o tempo e com o volume. Então, muito aplicado. As anestesias, pessoal. As anestesias, quando um médico vai fazer uma anestesia num paciente ou um dentista, né, ele precisa saber, mais acho que o médico, saber a relação do peso corporal do paciente para aplicar a dose, né? Então tem que ser 70 quilos, X miligramas X miligramas dissolvido em tantos ml da anestesia, mas se for com 100 quilos, tem outra relação proporcional, né? Então a gente vê. Quem já passou por uma cirurgia sabe, na hora da anestesia, o profissional lhe pergunta seu peso. Você vai dizer, eu tenho tanto. Aí ele vai lá aplicar, né, segundo a sua relação ali, e depois te pergunta, já tá formigando as pernas, tá, não sei o que, tá. Toda aquela história até tu cair em sono profundo. Tá, pessoal? No laboratório, é muito comum, pessoal, a regra de 3, né? Laboratórios de análises clínicas e laboratório de farmácia, porque laboratórios, como eu sempre digo, são ambientes concentrados, né? A substância está concentrada e você vai diluí-la, diminuir, vai ficar menor para poder usar. Não é interessante num laboratório ter um estoque de medicamentos diluídos, porque como é que você vai querer depois, você consegue diluir mais um pouco, mas se quiser um pouco mais concentrado, vai ter que fazer o quê? Evaporar? Não, né, pessoal? Então você tem um estoque no laboratório concentrado, bastante, você vai tirando partes para poder fazer essas soluções se usar. Então, a regra de 3 é muito, muito utilizada nesse processo, porque você precisa, né, fazer relações de peso, de massa, de volume para poder ter mais diluído ou até questões de peso também. Né? Tá, galera? Importante na área de vocês. Os tipos, galera, os tipos. Regra de 3, via de regra, existem 2 tipos, a simples e a composta. Tá? A simples e a composta. A simples pode ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Né? A regra de 3 pode ser composta, diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Nós, aqui no nosso curso, ficaremos com a regra de 3 simples, diretamente proporcional. Né? Então, se vocês quiserem ir mais além no conteúdo, a internet é vasta sobre esses tipos de conteúdos, né, quando ela quer composta, inversamente proporcional, então... Mas por hora ficaremos na regra de 3 simples, diretamente proporcional. Tá? Vamos lá. Dentro desse escopo de simples, diretamente proporcional, faremos um exemplo 1, que é o exercício 1 da apostila. Vamos dar o nosso pontapé inicial, passo a passo, para resolver os problemas. Tá? Então, o exercício 1 que diz: sabe-se que 192 caixas de um determinado medicamento atendem 24 pacientes. Tá? Então, uma informação básica. Quantos pacientes serão atendidos com 280 caixas de medicamento? Pronto. Agora nós vamos utilizar nossa capacidade de interpretar, né? De ler a língua portuguesa, ler, interpretar e montar um esquema matemático. Vamos lá. Quais são as nossas grandezas aqui? Caixas e pacientes. Caixas de medicamento, né? E pacientes. O que nos diz? 192 caixas de um determinado medicamento atendem 24 pacientes. Então, caixas aqui, pacientes aqui. Eu vou botar o valor das caixas e os pacientes separadinho. E vamos continuar. Quantos pacientes atendidos serão atendidos com 280 caixas de medicamento? Vou botar caixa sobre caixas, 280, e vou botar aqui o X, que eu não sei o que é quantos pacientes. Montado esse organograma aqui, nós estamos com metade do exercício realizado.
Atentem para algumas coisas. Se em 192 atende 24, em 280 obrigatoriamente este número deve ser maior que 24. É um aumento. Se aumentou aqui, vai aumentar aqui. É diretamente proporcional. Então, o valor que tem que aparecer aqui, não, ele tem que ser obrigatoriamente maior que 24. Vamos calculá-lo, tá? Eu botei resolução 1, né? É um método passo a passo, é um. Né? Um valor sobre o outro. Então, o que está aqui, ó, eu passei para cá. 192 sobre 280, 192 sobre 280, igual a 24 dividido por x. O que está aqui eu transportei para cá. Vamos multiplicar em x. Essa é a regra, em x. Então, eu faço uma prerrogativa que o x fique do lado esquerdo da equação para a gente poder trabalhar o lado direito. Vamos lá então. Começamos. X vezes 192. Está aqui. Ou 192 vezes x. A ordem dos fatores não altera o resultado aqui, tá, pessoal? 280 vezes 24. Montei aqui. Está feita a primeira linha. Temos que isolar o x da questão, literalmente, para poder saber o número de pacientes. Então, esse x está multiplicando aqui. Esse ponto é multiplicação, tá? E ele vai passar para o outro lado dividindo. É uma regra matemática, pessoal. Já viu isso aqui em outros lugares. Quem não lembra vai ter que refrescar a memória, porque isso toda hora vai aparecer. Então, desce aqui para o denominador. 280 vezes 24 dividido por 192. A resolução deste probleminha, você multiplica em cima e divide por embaixo, dá 35 pacientes. Tá? Vejam, um aumento. Né? Aumentou o número de caixas, aumentou o número de pacientes. O x é 35. A resolução 2 é uma montagem direta. Quem já faz isso aí já tem um traquejo da coisa, já faz assim direto, né? Então, com o tempo vocês vão fazer também assim. Porque vão ganhar tempo, mas primeiro vão ter que ter um entendimento de onde vêm as coisas. Na montagem direta, o que tu pode fazer? Montou este quadrinho. Chegou na metade. Agora o que eu faço? Rapidamente eu faço assim, eu penso, eu vou multiplicar os pares cruzados. 280 vezes 24 e vou dividir pelo número que está sem ninguém, 192. Esse será o valor de x. Então, x é igual a 280 vezes 24 dividido por 192. Está aqui. A gente pula diretamente para esse passo aqui. Ó. Tá? Vocês estão vendo? A resposta é a mesma. Vai chegar uma hora que eu vou fazer um exercício lá no final lá e vou passar direto para esse assim. Ó. Mas por enquanto nós vamos trabalhar passo a passo. Bem passo a passo, tábula rasa, né, pessoal? Lá embaixo, para todo mundo ter a oportunidade de aprender como se faz. Depois você vai estudar, você vai fazer as suas revisões e vai ficar craque e vai tocar ficha diretamente, tá? Vamos lá, vamos dar seguimento. Deixa eu ver o tempo aqui do vídeo. Não pode ficar muito longo. Ué? Aqui deu um probleminha aqui, galera. Só um pouquinho. Tinha trancado. Vamos lá. Então, o exemplo 3 é o exercício 7 da apostila. Veja essa situação. Uma pessoa com 80 quilos possui aproximadamente 5,2 litros de sangue. Se o peso da pessoa fosse 60 quilos, qual seria a quantidade aproximada de sangue dela? Então veja a nossa situação e problema. As nossas grandezas é o peso corporal medido em quilogramas e o sangue medido em litros. Então o que a gente vai fazer? Montaremos 80 quilos aqui, que ela diz que tem 5,2 litros de sangue lá. A pergunta, se a pessoa tiver 60 quilos, bota embaixo do 80, quantos litros de sangue terá? X. Notem aqui, pessoal, agora uma diminuição.
Se a pessoa tem 80 quilos e tem 5,2 litros, a que tiver 60 quilos terá menos sangue no corpo. É evidente, né? A pessoa não comporta, né? Então tem que ter essa noção que esse valor que o X vai dar no final tem que ser obrigatoriamente menor do que X. Tá? Aliás, menor do que 5,2. Tá? Resolução 1, passo a passo. Um valor sobre 8, 80 sobre 60, igual a 50 sobre x. 52, desculpa pessoal, deu 5,2 sobre x. 5,2 sobre x. Multiplicando o cruzado, x vezes 80, ou 80 vezes x, dá aqui, igual a 60 vezes 5,2. Tá aqui. Tranquilo? O x tem que ficar sozinho, então 80 vai descer, vai passar para o outro, está multiplicando, vai passar dividindo, fica embaixo. Então, 60 vezes 5,2 dividido por 80, x igual a 3,9 litros de sangue. Uma diminuição. 3,2 é menor que 3,9 é menor que 5,2. Tá, pessoal? Então tá coerente o exercício. O que eu quero que vocês entendam com isso, eu volto a falar, é que vocês olhem para o resultado e digam se ele é viável. Primeiro, antes de pensar se ele está certo ou errado, assim, numericamente, né? Se a pessoa tem que ver se ele é factível, se não é um absurdo, né? Então, isso começa por aí, né? Ver isso aí, olhar, fazer exercício, pô, isso tá ruim esse resultado aqui, não deveria ser assim, eu fiz algo errado. E aí revisa e refaz de novo. Tá, galera? Seguimos. Exemplo 4. Exercício 8 da apostila. Tá? Eu vou trazendo por exemplo, a gente vai fazendo assim os exemplos resolvendo exercício da apostila como se fossem exemplos para a gente ter uma ideia de andamento. Tá? Então, vejam esse aqui. Esse aqui é feito em 2 etapas. Eu montei dessa maneira, né? Então vocês podem fazer e ter uma outra que é abordagem de montagem. É com vocês, desde que cheguem na resposta certa. Vamos lá. Num andar estão internados 120 pacientes, sendo 80 mulheres. Qual seria o número de homens num total de 186 pacientes? Seguindo a mesma proporção. Vejam. Primeiramente, ele fala que, né, num andar tem 120 pacientes, são 80 mulheres. Tá? Então, aqui tu já pensa, pô, e os homens? Tá, são 40, mas tudo bem, mas tu tá pensando numa ideia de proporção. Então, mas se eu aumento para 186 pacientes, vai aumentar o número, né, de mulheres e de homens proporcionalmente, mas ele está interessado no número de homens, né? Então, primeiramente vamos fazer assim. Dos 120 pacientes, 80 são mulheres, nessa primeira abordagem, né? Que ele fala aqui, ó, na primeira linha do exercício. Tá, então, o que eu posso pensar? Né? Uns pensam direto na cabeça, então o número de homens é 40, claro, tudo bem, mas vamos montar no papel, para todo mundo se dar conta. Um total, bota o T. T igual ao total. E total é igual de homens mais mulheres. Então o total é 120, igual o número de homens eu quero saber, mais 80 que é das mulheres. Então eu passo o 80 para o outro lado, diminuindo. 120 menos 80 igual ao número de homens igual a 40 homens. Pronto. Então eu sei que na primeira situação, né, nessa primeira situação que ele fala aqui no andar, estão internados 120 pacientes, 80 mulheres, 40 são homens. Tá. Agora, o problema é mas se eu aumentar o número de pacientes, como vai ficar essa relação? Tá? Então, se quando eu tinha 120 pacientes na primeira abordagem, 40 eram homens, a gente já viu aqui, ó. Né? Quando eu aumentar para 186, quantos homens vai ser, né? Serão? Então, um aumento de pacientes, então certamente terá mais que 40 homens. Vamos lá. Um valor em cima do outro, né? 120 sobre 86, 40 sobre x.
Feita essa montagem, a gente multiplica 120 vezes x igual a 186 vezes 40. Montei aqui. Está aqui a primeira linha. Fiz essa multiplicação aqui. A primeira multiplicação deu. Então ficou 120x igual a 7.440. Eu tenho que isolar o x, então o 120 vai para baixo. Ele vira o denominador. E aqui eu faço um cancelamento, esse zero em cima e embaixo eu corto, porque pode ser é como se fosse dividir por 10 em cima e embaixo. A efeitos de cálculo na calculadora fica mais fácil digitar, mas se você colocar com os zeros, dois zeros, vai dar a mesma coisa. Tá? Então, vou dividir 744 por 12 e dá 62 ohms. Vejam, aumento. Eu aumentei o número de pacientes, o número de ohms aumentará também. Então, um aumento. Se você está acostumado, na sua cabeça, já tirou que, são 40 ohms, montou esse esquema, olhou para cá, montagem direta. X é igual a 186 vezes 40, a duplinha invertida que tem correspondência, dividido por quem está sozinho, 120, 62 ohms. Tá, galera? É um exercício aí que tem 2 etapas, mas a primeira etapa é muito, digamos, na cara, assim, Então, mas passo a passo para a gente compreender o que está acontecendo. Vejam esse outro, exercício 5, exemplo 5, exercício 9 da apostila. Vejam esse. Aplicar 15 mg de gentamicina IM. Me disseram que IM é intramuscular. A linguagem do pessoal da enfermagem que me disseram que é isso aí. Tá? Intramuscular. É uma ordem. Aplicar 15 mg de gentamicina intramuscular. Ponto. Aí tu vai dizer, mas na farmácia só existe gentamicina de 40 mg com 2 ml de líquido. Como se fosse uma ampola. Penso eu, uma ampola, sei lá, que seja que for lá o medicamento. Quantos mililitros você administrará? Então você precisa retirar um volume de dentro desta ampola, vamos admitir que seja uma ampola, dentro dessa ampola, um volume de líquido X, lá, um valor, que corresponda a 15 miligramas. O que isso você vai fazer? Uma regra de 3. Montaremos o nosso quadrado. Qual a informação que tu tens? As nossas grandezas é o remédio em miligramas e o volume em mililitros. Então nós temos da nossa ampola 40 miligramas em 2 ml. A informação da segunda linha, da segunda afirmação. Isso a gente sabe. Eu quero aplicar 15 miligramas. Quanto que eu tenho que remover da ampola? X. Tá? Então a gente monta aqui o quadrinho um sobre o outro, que está invertido. Tá? Só um pouquinho, pessoal, eu vou parar e vou arrumar isso aqui. Voltei, pessoal. Que tinha um erro ali. Daria para seguir com não erro, mas uma maneira de montar, mas eu não quero confundir vocês. Então, vejamos. Deixa eu pegar meu apontador aqui. Vejamos. 40 sobre 15, 40 sobre 15, 2 sobre x. Multiplica cruzado, 40 vezes x, 40x, 15 vezes 2, 15 vezes 2. 40x igual a 30, x igual, o 40 passa para o outro lado, está multiplicando, quando não tem ponto ali, é multiplicação, tá multiplicando, mas não tem pontinho, mas está multiplicando igual. É matemática assim mesmo, pressupõe-se que tem um ponto subtendido ali. 40 passa por denominador, 30 sobre 40, eu corto 2 zeros ali, corto em cima e embaixo, 3 dividido por 4, 3 quartos é 0,75 mililitros. Tá? Então vejam, houve uma diminuição, eu estou tirando menos volume, eu quero tirar menos remédio de dentro, menos massa, vou precisar menos volume. Então, uma diminuição, tá? Esse um valor que vocês vão tirar
tem que ser dentro da ampola, tem que ser menor do que 2. Tá? Então a montagem direta vocês podem fazer assim direto já. Ó. Olha pro quadradinho e já diz assim, ó, 15 vezes 2, 15 vezes 2 dividido por 40 é o x, 0,75. Tá ok, galera? Esse é o nosso processo. Tá? Eu vou encerrar essa primeira parte digamos, da parte teórica, né, com exercício, e vou deixar para vocês agora, no próximo vídeo, os exercícios que vocês vão fazer e depois a gente resolve junto, tá ok? Então, primeira parte encerrada da aula.